na nossa aula de hoje, a gente vai discutir um pouquinho a respeito dos agentes econômicos. Vamos tentar entender como que esses agentes econômicos interagem dentro de um sistema econômico qualquer. A primeira coisa, então, que nós precisamos saber é que, na realidade, existem 4 grandes agentes econômicos. Na realidade, nós temos, num primeiro momento, aquilo que nós chamamos de famílias. E as famílias, nós nos recordamos, são as detentoras dos recursos produtivos. Você se recorda, então, que essas famílias vendem esses recursos produtivos para as empresas e recebem, portanto, em troca, a título de remuneração, juros, aluguel e salários. Quero te lembrar que o segundo grande elemento, né, é exatamente as empresas. E as empresas são aquelas que compram os recursos produtivos, né, e, na realidade, produzem bens e serviços. A remuneração pela venda desses bens e serviços se dá, né, fundamentalmente com a obtenção de lucro. Nós temos, então, um terceiro grande elemento dentro da economia, um terceiro grande agente econômico, que é o governo, ou os governos, que, na realidade, produzem determinados bens e serviços que são indivisíveis, ou seja, que são, na realidade, consumidos por toda a coletividade, como, por exemplo, a ideia da justiça, ou ainda da segurança. Mas nós podemos pensar ainda num quarto grande agente econômico, que na realidade diz respeito ao resto do mundo, ou seja, as transações de compra e de venda de bens e serviços que são realizadas, né, com outros agentes que não dentro de um determinado mercado interno. Bom, isso nos refere então, ou nos remete, melhor dizendo, a uma análise daquilo que nós chamamos de mercado. E é importante você lembrar que boa parte das pessoas, quando pensa no mercado, pensa em uma determinada localidade, onde na realidade se ofertam e se demandam bens e serviços, ou seja, onde ocorre a comercialização de bens e de serviços. Mas eu quero te lembrar que essa visão, embora ela possa ser, num passado histórico, tida como válida e em determinados momentos, determinadas localidades ou em determinados mercados específicos também tem a sua validade confirmada, é importante você lembrar que o mercado também se refere a uma outra questão, que na realidade é um contexto, onde na realidade eu tenho uma pluralidade ou não de ofertantes de bens e serviços e uma pluralidade ou não de pessoas demandando por aqueles bens ou serviços. Portanto, mercado não diz respeito somente a um determinado local físico onde se faz a comercialização de bens e serviços, mas se destina também à compreensão de um determinado contexto onde se faz a oferta de bens e serviços e aonde esses bens e serviços são demandados e, portanto, consumidos. Nós sabemos também que é preciso que você analise um outro elemento na economia fundamental que vai nos ajudar a compreender a questão econômica, que é a variável fluxo e a variável estoque. Quando nós estivermos falando em economia de uma variável fluxo, significa dizer que, na realidade, ela está se referindo a um determinado período de tempo. Por exemplo, se nós analisarmos a variável fluxo da inflação brasileira no ano de 2010, ela vai se demonstrar para você como uma inflação de 5,91% no ano passado, ou seja, 1,41 ponto percentual acima da meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional e a ser executada pelo Copom, pelo Comitê de Política Monetária. Mas eu quero te lembrar que nós podemos pensar de uma outra variável que nós chamamos de variável estoque. E a variável estoque, ela na realidade mensura uma questão qualquer num ponto dado. Exemplo, né? Qual foi a rentabilidade da poupança no Brasil no dia 23 de janeiro de 2011? Essa seria, então, uma variável que nós chamamos de estoque, ou seja, num determinado ponto específico da economia, ou seja, uma determinada variação específica, um determinado ponto, melhor dizendo, específico, né, da questão tempo. Se nós sabemos, então, que é uma variável fluxo, que é uma variável estoque, a gente pode, então, pensar
num sistema econômico que é, na realidade, um sistema capitalista, descentralizado, que é um sistema circular dentro da economia, onde, na realidade, eu tenho, né, os elementos, né, da economia interagindo entre si. Mas para a gente poder, né, compreender essa questão de maneira mais adequada, a gente vai primeiro fazer uma revisão dos conceitos fundamentais que nós trabalhamos até aqui e depois analisarmos então esse fluxo circular na economia. Ok? Quero te lembrar que, na realidade, quando nós estamos trabalhando com a ideia de um fluxo circular na economia, isso se trata, na realidade, de uma grande simplificação da realidade. Simplificação essa que, na realidade, não compromete a nossa análise de como a economia funciona, mas, na realidade, ela pega determinados componentes apenas para demonstrar como que, na realidade, a economia, de alguma forma, vai interagir. Ok? Vamos lá, então, tentar analisar os nossos elementos fundamentais. Acompanha comigo. Nós temos, então, alguns agentes econômicos fundamentais que vão ajudar a nos entender um pouquinho a respeito de economia. Na realidade, o primeiro agente econômico importante são as famílias. Lembrando que as famílias são as detentoras dos recursos de produção. Portanto, elas fornecem às empresas esses recursos em troca de pagamento, que pode ser, no caso da terra, o aluguel, no caso do trabalho, pode ser o salário, ou ainda, no caso, né, de máquinas e equipamentos, podem ser os juros, ou ainda, né, a questão do lucro. Podemos pensar num segundo grande agente econômico, que são as empresas, que na realidade são as unidades encarregadas de produzir e ou comercializar os bens e os serviços. Lembrando, portanto, que as empresas são compradoras dos recursos de produção e que as famílias, na realidade, são compradoras, né, dos produtos produzidos. Por um outro lado, é importante nós lembrarmos a respeito de um outro agente econômico, que é o governo, que se trata da administração pública, que são órgãos que se dedicam a prestar serviços à sociedade, que são consumidos por toda a coletividade. Portanto, os seus produtos são indivisíveis. Administrações públicas, como, por exemplo, a federal, a estadual ou ainda a municipal. Mas quero te lembrar que nós temos um quarto grande agente econômico que nós chamamos de resto do mundo, que na realidade é o comércio exterior, né? Portanto, fora do país, que vai registrar as transações econômicas ocorridas com os agentes econômicos pertencentes a outros países, portanto, a compra e a venda de bens e serviços. Nesse sentido, então, nós podemos compreender de cara a formação daquilo que nós chamamos de PIB. Você se recorda que o PIB é a soma das riquezas produzidas por um país, né, por uma determinada localidade, né, durante um ano. Isso envolve, portanto, na realidade, a questão do consumo das famílias. Isso implica também a questão da produção das empresas, isso implica a atuação do governo, como na realidade um consumidor de bens e serviços e também um produtor, e também o resto do mundo. Ou seja, a relação entre a venda, né, de bens e serviços e ainda a compra de bens e serviços com o mercado externo, ou seja, o comércio exterior. Se pudermos jogar isso, então, dentro de uma fórmula, teremos o seguinte: PIB vai ser igual, na realidade, ao consumo das famílias, à produção das empresas, à atuação de compra e venda de bens por parte do governo e, na realidade, as transações externas de venda e de compra, né, de mercadorias e serviços. Sabemos, portanto, que nós temos um outro conceito fundamental, que é o conceito do mercado, que é o local ou o contexto, né, onde compradores e vendedores de bens, serviços e recursos produtivos se encontram para comercializar. Quero te chamar muita atenção para isso, que na realidade ele se refere a um local
portanto, né, um local que pode ser fixo, né, uma dada localidade, ou ainda a questão do contexto, né, onde bens e serviços são, na realidade, né, comprados e vendidos. Lembrando a você que nós falamos que outro elemento importante da economia são as variáveis de fluxo e estoque. A variável fluxo, na realidade, é uma variável dinâmica, são, na realidade, as medidas dentro de um determinado intervalo de tempo, né? Nós citamos para você, por exemplo, né, a questão da inflação no ano de 2010, que, portanto, pega a inflação de um período, né, de janeiro a dezembro daquele ano. Portanto, essa será, então, uma variável fluxo. Mas eu posso pensar ainda numa variável estoque, né, que, na realidade, seja uma variável estática, que são as medidas em um determinado ponto específico do tempo. Né. Posso pensar, por exemplo, né, na remuneração em termos de juros, né, que possa ser obtida, né, na caderneta de poupança que tenha data de vencimento, por exemplo, do dia 13 de setembro de 2010. E, portanto, eu tenho uma avaliação pontual, estática, né, a respeito daquilo que foi a rentabilidade nesse momento da economia. Se assim é, eu quero te lembrar que, na realidade, nós temos o que nós chamamos de fluxo circular de produção e renda em uma economia de mercado, que, na realidade, se trata de uma grande simplificação da realidade, mas que lhe permite compreender de maneira adequada como que funciona. Lembrando a você que nós estamos falando de uma economia de mercado, portanto, de concorrência pura ou de concorrência mista. Vamos lembrar, então. O primeiro grande elemento dessa equação é o mercado dos fatores de produção. E no que diz respeito ao mercado dos fatores de produção, você se recorda que as famílias fazem a oferta dos fatores de produção. E, por um outro lado, você há de se recordar que, na realidade, né, a renda é, na realidade, a remuneração obtida pelas famílias pela oferta desses fatores de produção. De um outro lado, nós temos quem? As empresas. Lembrando a você que, na realidade, as empresas são aquelas que demandam os fatores de produção. E a demanda desses fatores de produção é representada para as empresas na forma de custo. Voltemos, então. Naquilo que diz respeito ao mercado dos fatores de produção, nós temos uma relação aqui família-empresa. As famílias, né, são as ofertantes, né, dos fatores de produção e as empresas as demandantes. Por um lado, a empresa, né, representa a demanda de fatores de produção por um custo e para as famílias isso significa uma renda. Mas nós podemos pensar ainda de uma outra forma, que é o mercado de bens e serviços. No mercado de bens e serviços, a situação se inverte. Você vai se recordar, portanto, que as famílias são as demandantes de bens e serviços e as empresas são as ofertantes de bens e serviços. Se, por um lado, a obtenção de bens e serviços representa para a família uma despesa, para a empresa, isso representa uma receita. Portanto, nós temos aqui uma simplificação de fluxo circular. Quero lembrar que nesse fluxo circular nós não incluímos, né, na realidade, o governo, né, que pode, né, também ser um dos elementos demandantes e comprantes desse mercado, comprando, né, na realidade, recursos produtivos e demandando, né, bens e serviços. Portanto, nesse fluxo circular primeiro que nós estamos trazendo para você, ele não inclui, né, o elemento governo. Também não inclui, como você pode ter observado, o mercado externo. Portanto, é apenas uma simplificação para a gente compreender como que, na realidade, um sistema econômico, né, descentralizado como o de mercado, capitalista, funciona. Nós teríamos, então, que colocar outros agentes econômicos aí para formarmos um sistema mais complexo, né, e mais completo, que seriam o governo e também, de um outro lado, né,
o mercado externo, né? Ok? Ou seja, o resto do mundo. Forte abraço para você e até a aprovação.